Olá, meus amigos, falemos sobre a lição número 4, a parte do domingo, saindo da morte para a vida. A lição dessa semana vai nos mostrar que o apóstolo Paulo mostrou à igreja de Éfeso que eles estavam mortos de forma assim espiritual e foram assim renovados, transformados, ressuscitados por Cristo para uma nova vida. Então, quando nós olhamos para a salvação que Cristo nos concedeu, podemos dizer que foi um presente de graça que Deus nos concedeu. Nós não merecíamos, mas o Senhor Deus fez com que Jesus Cristo descesse ao poço do pecado e nos resgatasse. Um grande pregador foi a uma mina de carvão que estava a mais de 600 metros de profundidade e ele pregou aos mineiros que estavam ali naquele subterrâneo. Quando ele subiu ali no elevador, o gerente daquela obra subiu junto com o pastor e disse: pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, eu acho que essa salvação que o senhor prega é uma salvação muito barata. Olha, só crer em Cristo, isso é uma coisa muito simples, muito barata para o meu ver. Então o pastor disse: realmente, se nós olharmos por aquilo que não nos custou nada, parece barato, é de graça, mas custou muito para Deus. E disse: senhor gerente, diga uma coisa, esse elevador aqui, nós estamos subindo aqui, custou muito caro para a empresa, demorou muito tempo para ser feito? O gerente disse: se demorou 1 ano e meio para fazer esse elevador, porque muitas coisas aconteceram, custou muito caro, se tem uma ideia, custou quase R$1 milhão para fazer esse elevador. E o pregador disse: puxa, e agora é uma benção? Disse: é uma benção, disse o gerente, é a única saída que nós temos, é esse elevador. O pregador disse: interessante, né? Eu estava aqui falando sobre a questão de que a salvação é dada de graça para os seres humanos, e o senhor disse que é uma salvação muito barata. Ora, o senhor até mencionou que o elevador foi feito por uma empresa e que não custou nada para o senhor. E o senhor utiliza o elevador hoje como sendo a única saída para a saída do poço da mina. Deus fez a mesma coisa com o ser humano. A única saída para o ser humano chegar ao céu é através do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo transformou esse momento de dor, de morte, num momento de glória e de vida para o ser humano. O Senhor deveria aproveitar também essa salvação de graça que o Senhor Deus está dando para o Senhor. O gerente ficou pensando um pouco e disse: realmente, pregador, o senhor tem razão. O elevador não me custou nada, mas ele é muito útil para a minha vida profissional. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou assistir suas pregações. Eu quero também, assim, compartilhar e receber essa salvação que Deus nos concedeu. Pergunta número 1 da lição de 4 diz o seguinte: que ideia fundamental nos escritos de Paulo nos mostra o que Jesus fez por todos nós? No livro de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10, Paulo escreveu o seguinte: Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também o são agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade que em Cristo Ele nos deu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a pergunta: que ideia fundamental nos escritos de Paulo ele usa para falar da salvação pela graça? A resposta: a ideia principal é que através do amor de Deus, Cristo nos deu a vida e a salvação para que nós fôssemos salvos por meio da graça. Não nos custou nada, mas custou tudo para Deus. Nossa condição diante de Deus era de morte espiritual, zumbis espirituais. Andávamos nesse mundo vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E Ele nos ressuscitou e por meio da graça nos deu vida, uma nova identidade na sua presença. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras para relembrar aos crentes efésios que estavam mergulhados na idolatria, na magia e na superstição.
para mostrar o quanto Deus fez por todos eles, amando-os e retirando-os da idolatria, da superstição e do medo. Jesus Cristo mostrou isso através do seu sacrifício na cruz e mostrou que pela fé a salvação pode ser. Mostrou que as pessoas eram escravos do diabo através dos costumes e do comportamento, da maneira em que viviam. A morte era tudo que o ser humano esperava desta vida. Mas Deus, através de Jesus, promoveu a salvação e deu ao ser humano uma nova condição. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, página 45, o seguinte: julgais ser sacrifício demasiado entregar tudo a Cristo? Acham vocês que é um sacrifício? O Filho de Deus deu tudo, deu sua vida, deu seu sofrimento por nossa redenção. E será possível que nós, objeto indigno, somos objeto indigno de tão grande amor? Vamos deixar que Deus faça tudo por nós? Não vamos entregar o nosso coração? Cada momento de nossa vida temos sido participantes das bênçãos de sua graça. E por essa mesma razão, não podemos compreender plenamente as profundezas da ignorância e miséria da qual fomos salvos. Que lindo pensamento! Nós não temos ideia o quanto Deus investiu para nos salvar. E Ellen White perguntou: nós vamos rejeitar esse sacrifício? Temos que valorizar. Por isso, resgate é algo que deve ser repensado, porque fomos resgatados do pecado para uma nova vida. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção em cada coração e que valorizemos essa condição da morte para a vida. Obrigado, meu Deus, por essa condição. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Deus fique com todos vós neste domingo e nessa semana. Fique com Deus.